E está aqui com a gente no estúdio do Bom Dia Paraná o nosso convidado de todas as sextas-feiras, Bernard Entchev. E hoje, como não podia deixar de ser, vamos tratar da gestão do dinheiro público. Olá, Bernard, bom dia. Bom dia a todos. Você conhece alguma empresa privada que tenha mais funcionários do que ela realmente precisa? É absurdo isso aí. Não dá nem para pensar nisso, até porque não há recursos para isso. Quando você contrata alguém na iniciativa privada, normalmente você já tem o serviço acumulado. É muito diferente do que acontece com o governo, que você simplesmente contrata e não sabe nem onde colocar o cidadão. Por quê? Porque o dinheiro do governo parece ser o dinheiro de ninguém, parece ser da mãe Joana, né? Parece que ninguém paga por isso. Mas, sabe, quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda e saber que quando eu compro qualquer coisa, está embutido o imposto, e esse imposto vai desta forma, e nesse volume, realmente não dá para entender. Agora, isso está muito, na minha opinião, baseado em duas coisas. Primeiro, não há critério para admissão. Porque, pelo que me disseram, se a gente convocasse todos os funcionários da Assembleia, não teria lugar. Ela nem caberia na Assembleia todos os funcionários. Portanto, não há nenhuma relação entre volume de trabalho e número de funcionários, o que é um absurdo. E, por outro lado, também o dinheiro sai e não volta. Mesmo que se julgue culpado as pessoas e elas têm que pagar por isso, o que acontece? Como a gente viu recentemente lá em Brasília, o indivíduo recebe uma suspensão de 90 dias, ou quando um juiz eventualmente é punido, ele é punido com aposentadoria. Você está se referindo ao HCL Maia, né, diretor-geral do tantos outros que a gente vê por aí. Do Senado. E o dinheiro não volta. O grande problema, e eu acho que seria se ele pudesse, além de tudo, o dinheiro que saiu, tivesse de alguma forma voltar para os cofres públicos. Porque a gente viu hoje ainda de manhã, faltando leite em hospital, faltando remédios, faltando tantas coisas, e esse dinheiro vai e fica por isso mesmo. É isso que eu ia comentar com você, quer dizer, você falou dessas contratações exageradas que acontecem em alguns órgãos, onde não há talvez até nem espaço físico para as pessoas trabalharem, mas por outro lado você tem órgãos públicos, quer dizer, estão na mesma esfera, vamos dizer assim, administrativa, ou seja, na área pública, e não tem recursos, né? E não tem servidores, às vezes, para atender as pessoas. Falta gente. Então, sabe, é de certa forma indignante que a gente perceba uma situação dessa. Eu morei muitos anos fora do Paraná, sempre achei o Paraná um exemplo. Mas, puxa, quando a gente chega aqui e vê uma situação dessas aqui, me parece que nós somos igual a qualquer outro estado. Veja, eu acho que a corrupção, por exemplo, é uma coisa inerente das pessoas. Ser bom, ser mal, está no indivíduo. O grande problema é como é que eu corrijo esse problema. E principalmente no Brasil, a gente não percebe o retorno do dinheiro. Por exemplo, na iniciativa privada, se um funcionário, por alguma razão, desvia algum dinheiro, a empresa vai fazer todo o possível para que esse dinheiro de alguma forma volte. Além de punir com demissão, com processo, com cadeia para o funcionário, a gente também faz todo o possível para que o dinheiro retorne à organização. Aqui, depois que você pune o indivíduo, né, com a licença, ou seja lá da forma que for, o dinheiro não volta. A gente não percebe que o dinheiro volta. O dinheiro fica com as pessoas. E isso também é uma parte importante desse processo. A questão da impunidade talvez seja a grande merecedora de atenção nessa hora, né? Isso. Porque, por exemplo, se esses 40 milhões que saíram com esses funcionários que estão sendo publicados aqui, de alguma forma esse dinheiro teria que voltar. E essas pessoas que receberam dinheiro teriam que devolver o dinheiro, com juros e correção monetária. Esse talvez seja até o maior castigo do que a própria pena em si. Né, devolver o dinheiro. Você se referiu a empresas privadas, mas em geral, em outros países, né, em ditos países desenvolvidos, isso ocorre na esfera pública com facilidade, quer dizer, o dinheiro acaba retornando, a gente vê aí escândalos e no final lá o dinheiro acaba voltando. Lá acho que tem dois processos que são, ou duas formas, vamos dizer, que são muito importantes. Primeiro, as pessoas, claro, roubam em qualquer lugar, e se puder desviar, vão desviar. A diferença é quando você é pego. Porque se você pega no Brasil, você tem um determinado tipo de tratamento. Quando você é pego em outro país, você vai para a cadeia mesmo. E além disso, o governo vai lá e toma o dinheiro de volta. De alguma forma, o dinheiro volta para o Estado. E eu acho que isso que precisaria começar a acontecer aqui. E a questão do comportamento do funcionário público em relação ao seu patrão, que é o contribuinte? Veja, no meu ponto de vista, a grande maioria dos funcionários públicos são pessoas corretas, honestas, que trabalham muito e estão muito longe disso que está acontecendo aqui. Agora, essa pequena camada, que obviamente usa e abusa dos benefícios do governo em relação às prerrogativas que eles, obviamente, acabam usando, né? E isso aqui deveria acabar.
os funcionários têm um outro problema. A quem eu me reporto? Porque no governo, a admissão você entra por concurso público ou por cargo de confiança. E daí para frente você não pode mais ser demitido, né? Principalmente os funcionários de carreira. Portanto, a relação superior-subordinado é uma situação muito complexa, muito complexa. Aqui a gente precisaria mudar isso também, né? Ok, Bennett, obrigado mais uma vez por sua participação. E até a próxima. E essa semana eu vou estar falando sobre preguiça na Gazeta do Povo, no domingo e na terça-feira. Okay. Se você puder, assista, ou veja, leia, que vai ser muito bom. Tá, também na internet. Com certeza. Obrigado, tá?